Salve, salve galerinha, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer a importância de saberem manusear e mexer no programa para desenvolver as suas peças em 3D, tá? Seja ele só de SolidWorks, seja o Fusion 360, o software em si é indiferente de qual seja. O importante é vocês saberem modelar em 3D, fazer a modelagem em 3D. Eu vou mostrar aí para vocês na tela. Então eu vou falando aqui enquanto eu mostro lá a tela lá para vocês, tá? Ó, como vocês podem ver aqui, essa é a tela do SolidWorks, tá? Aqui eu tenho alguns desenhos que eu já fiz. Eu vou abrir um aqui para vocês terem uma ideia e eu explicar para vocês a importância de vocês saberem desenhar 3D nesses softwares. O cliente pediu para fazer uma peça, ele estipulou para mim o comprimento da peça, a largura e determinou também a espessura que a peça teria que ter. Então, no caso aqui, ela tem de espessura, se eu não me engano, 1/4, de largura, eu não lembro quanto que ela tem de largura, mas eu vou verificar aqui para vocês já. Ó, ela tem 365 milímetros de largura, de comprimento, na verdade, né? De largura, ela tem 20 milímetros. Qual é a importância de vocês saberem modelar? Porque eu fiz não esse na verdade, eu fiz um outro desenho para o cliente. Eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui. Galera, voltei aqui, tá? Como eu estava dizendo, ó, o primeiro desenho que eu fiz foi esse aqui, tá? Então, as furações, elas eram de 3/8 e 1/4 intercaladas entre elas, com um distanciamento de 30 milímetros da mesma medida, tá? Então, de 1/4 para o próximo de 1/4 é 30 milímetros. E de 3/8 para o próximo de 3/8, 30 milímetros. O distanciamento entre furos seria de 15 milímetros. E aí eu fiz essa quantidade de furações de acordo com o comprimento que ele me pediu. Só que essa quantidade aqui de furações, ela está diretamente proporcional ao valor da peça. Por quê? Eu vou ter desgaste da broca, desgaste do macho para poder fazer essas furações, e eu vou ter mais tempo para poder fazer todos esses furos. O cliente pediu quanto mais furos melhor. Depois, no final, quando eu mostrei esse desenho para ele, ele me perguntou se a quantidade de furos influenciava no valor final da peça. E aí eu expliquei para ele que a quantidade de furos está diretamente proporcional com o valor. Então, quanto mais furos, mais alto o valor. E aí ele falou, ah, não, então coloca só 6 de um lado e 6 furos do outro. Aí eu falei, não, beleza, eu faço. E foi aí que eu fiz essa peça aqui, tá? Então, a partir dessa peça aqui, se vocês olharem, tem um furo central de 1/4, e aí tem 6 furos de um lado e 6 furos do outro. Nesse caso aqui, que seria a peça final que o cliente aprovou o orçamento, nesse caso aqui são 13 furos roscados e mais 2 furos para fixação. Nesse caso aqui, são 21 furos, se eu não me engano, roscados e mais 2 furos de fixação. Essa peça aqui ia ficar com valor mais alto do que esta peça aqui. É aí que entra a parte que eu falei para vocês, que vocês precisam saber a mexer com o SolidWorks ou qualquer programa de modelagem 3D, tá? Porque se eu não soubesse mexer no SolidWorks, não tinha como eu fazer a alteração dessa quantidade de furos aqui para essa quantidade de furos aqui. Por quê? Porque eu ia ter que, das duas uma, ou eu ia falar para ele que não dá, ou eu ia ter que pagar para alguém para fazer essa modificação, ou eu ia simplesmente ter que imprimir aquele desenho com aqueles 21 furos, explicar para ele a quantidade de furos que seria, fazer a peça e na hora de furar, calcular separadamente, ali fisicamente na peça, então ia ficar muito mais difícil. Não mais difícil, mas mais trabalhoso. E aí, como eu sei manipular a peça dentro do SolidWorks, eu simplesmente fiz a alteração da quantidade de furos. Então eu vim aqui, selecionei um furo roscado, coloquei aqui, ó, editar recurso,
Aí a peça fica branca. Quando eu dou um Ctrl 8, ela fica de frente para mim, certo? E aí eu vim aqui, ó, nas posições e eu determinei menos furos e determinei as distâncias entre eles. Então você pode ver que, ó, um é no centro, de 1/4 para o outro de 1/4 é 50. Para o próximo é mais 50, então 50 para o próximo e 50 inicial, 100. E o último, a partir do inicial, é 150. E assim também para o outro lado. Fiz essa distribuição simétrica, pronto. Aí eu fui fazer com o de 3/8. Então selecionei aqui, editar recurso. Na hora que ficou branco, eu dou um Ctrl 8 para a peça ficar de frente para mim. Eu vim aqui nas posições e fiz a determinação. Pode ver que de um furo para o outro, a distância é de 50 milímetros. O que vai mudar aqui é a distância a partir do centro. Como no furo de 1/4 a distância é de 50 milímetros, então esse aqui tem que vir na metade, 25. Aí a partir do segundo a distância é de 50. Então por isso está 75 e no outro 125. Então ficou igualmente distribuído para os dois lados. E aí a partir disso eu fiz a conversão aqui, ó, criei desenho a partir da peça de modelagem. Ó, tá dizendo que já existe um arquivo, né, igual a esse, tá? Deixa eu abrir ele aqui. E aí a partir daqui eu fiz a cota, pelo menos de dois, comparando dois furos de 1/4 e dois furos de 3/8, indicando também, né, 3/8 e 1/4, para ele saber mais ou menos aí como vai ficar a disposição dos furos. Então ele acabou aprovando esse desenho aqui, esse método que eu fiz a distribuição aqui dos furos roscados. E esses furos da laterais aqui são furos para parafusos de 1/4, só que escariados. Então se você reparar aqui, ó, tem o escariado do furo. Tá, do parafuso, para colocar um parafuso cabeça chata, Allen cabeça chata, tá? Então vai ficar um parafuso aqui de 1/4 bem nesse ponto aqui, que é para fixar no equipamento dele lá, tá? Dou um Ctrl 8 para a peça ficar de frente para mim. Tá aqui, o desenho é feito. Então galera, como vocês puderam ver aí, eu mostrei mais ou menos aí como é que eu faço a alteração de um desenho que eu fiz anteriormente. Eu aconselho vocês a estudarem SolidWorks ou Fusion 360 para poder vocês aprenderem a modelar. Então é muito importante, isso vai facilitar muito a vida de vocês, vai melhorar a apresentação que vocês vão fazer para o cliente de vocês. O cliente vai conseguir visualizar melhor aquela ideia que está na sua cabeça, está muito clara só na sua cabeça. Na cabeça do cliente, às vezes ele não consegue entender porque ele não é da área de vocês. Então, justamente por isso, você fazendo o desenho, caso vocês tenham, por exemplo, uma impressora 3D, vocês conseguem colocar o desenho e fazer um protótipo na impressão 3D para mostrar para o cliente de vocês como é que vai ficar o produto final. Fazendo o protótipo na impressora 3D, custo é bem menor do que na usinagem, o tempo é bem menor do que na usinagem, fazendo a usinagem daquela peça em específico, e vocês vão conseguir mostrar para o cliente de vocês como vai ficar o produto final. E aí vocês têm que explicar que o acabamento vai ser diferente, que vai ser de alumínio, ou de aço, ou de inox, seja qual for o material, mas o acabamento vai ficar diferente. E aquele seria só um protótipo, só para ele conseguir idealizar como vai ficar o produto final, entendeu? Então galera, esse vídeo aqui era só para fazer esse resuminho aqui para vocês, mostrar pouca coisa aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e para, não sei, talvez ajudar vocês a melhorar na parte de usinagem, beleza? Deixa aqui nos comentários se surgiu alguma dúvida para eu poder esclarecer essa dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!
Galera, para quem ficou até agora no vídeo e aguardou aí o final, aqui embaixo na descrição eu vou deixar para vocês uma bela de uma surpresa, o curso do SolidWorks. Então você que quer aprender SolidWorks, essa é uma excelente oportunidade. Caso vocês precisem do software também e não conseguirem comprar o software porque é muito caro, eu vou deixar aqui embaixo também, beleza? Para quem conseguiu me entender, que quem não consegue comprar o software vai conseguir o software aqui embaixo, tá? Junto com o curso. Então é excelente. Eu aprendi a modelar no SolidWorks por causa desse curso aqui. Então é muito bom. Confere aí na descrição, aí embaixo, que vai estar os links tanto do software quanto do curso, para quem quer aprender. Beleza? Agora sim, eu vou encerrar por aqui. Até a próxima. Fui!